Olá, galera, tudo bem? Eu sou Joyce Machado, sou professora de língua portuguesa no CETEP-Ireci e eu estou aqui para ajudar você, que é estudante da primeira série do ensino médio, a responder as atividades de língua portuguesa, literatura e produção textual que foram propostas no roteiro de estudos e atividades para estudantes, no nosso caso, no roteiro de linguagens. Até o momento são 3, da semana 1, semana 4 e 7. Esses roteiros eles foram pensados pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia para ajudar os estudantes nesse período de pandemia, que infelizmente estamos sem aula. Então, para ajudar vocês, eu também pensei em fazer algumas videoaulas a fim de ajudá-los a responder tais atividades de uma forma mais clara, mais simples, mais interessante. Assim, eu elaborei alguns conteúdos para ajudá-los a entender um pouco mais sobre essas atividades. Fiquem ligadinhos que a nossa aula começa agora. Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam em paz. Como já sabem, eu sou Joyce Machado, professora de língua portuguesa no CETEP-Ireci, e vamos dar início à nossa primeira videoaula. Nela vamos estudar os conteúdos que foram propostos nos roteiros de estudos da linguagem, ao mesmo tempo que procuraremos responder as questões. Como responder as atividades de língua portuguesa e literatura nos roteiros de estudos de linguagem da primeira série do ensino médio, começando pela semana 1. Vale lembrar que os roteiros estão dispostos no link que eu coloquei na descrição do vídeo. É possível baixar os roteiros do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental 2 e da primeira à terceira série do ensino médio e ainda conteúdos para o Enem. Ao abrir o roteiro, é possível ver um cronograma, mas caso ainda não tenha feito as atividades no período certo, vamos aprender a partir de agora. Além disso, é possível ver um exercício para respiração e concentração, que é sempre bom fazer antes de qualquer atividade. Para iniciar a primeira atividade, você deverá ler o texto O Paraíso Pacifista, de Leandro Carnal. Esse texto está na página 5, vem bem depois da atividade, e vem falar um pouco sobre as questões de nós, seres humanos, falar que não somos racistas, que não somos preconceituosos, que não odiamos ninguém. É um texto muito interessante. Na página 3, nós temos a atividade, em que para responder a primeira atividade, você deve entender um pouco sobre as figuras de linguagem. Alguém sabe sobre as figuras de linguagem? Se souber, coloca aí um pouquinho nos comentários. Então, ao todo, são 35 figuras de linguagem, divididas em figuras de linguagem semânticas, figuras de linguagem sintáticas, figuras de linguagem de pensamento e figuras de linguagem sonoras. As figuras de linguagens são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva, ou seja, para deixar o texto mais interessante. Para responder a atividade, nós precisamos entender um pouco sobre a figura de linguagem ironia. Acho que muitos de vocês são bem irônicos aí, né? Então, a ironia, o interlocutor diz uma coisa, mas o significado é outro. Ela é muito conhecida e utilizada no dia a dia, mas ainda pode gerar certa confusão, principalmente na língua escrita. É utilizada para se expressar de forma sarcástica ou bem-humorada, além de servir como disfarce ou dissimulação. Na letra B, nós temos uma atividade, uma questão em que você deve mostrar uma inconsistência da crença de que no Brasil nunca houve uma guerra civil. Pede para que você retire um excerto, ou seja, um fragmento que mostre isso, transcreva no caderno e ainda indique a linha que você o encontrou. Na letra C, solicita que você releia o texto. E na letra D, pede para que você classifique morfologicamente o termo destacado, que é esta, e explicar a importância dela na articulação entre as ideias na construção do texto. Então, para poder responder, você deve conhecer a morfologia. Então, a morfologia estuda a estrutura, a formação e a classificação das palavras, estuda as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. Por exemplo, na frase ela é bonita. A morfologia vai estudar cada palavrinha dessa separadamente. Vai estudar o ela. O ela é o quê? É um substantivo comum. Além de ser um substantivo comum, ela pode ser identificada como um pronome. Então, vai vendo essa relaçãozinha.
A morfologia ela é dividida em 10 classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome, e verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, para responder essa atividade, essa alternativa D, você deverá saber um pouquinho sobre cada uma dessas classes gramaticais para poder identificar o esta e a sua função dentro de uma frase. Deve lembrar ainda que esta é diferente de está. Veja que até a pronúncia muda. Está vem do verbo estar, que é na terceira pessoa do singular. Como exemplo, Carol está com saudades da escola. E eu acredito que cada um de vocês também está. E esta, estou esperando que você me responda, viu? Então, vamos conhecer cada uma dessas classes gramaticais para que você me diga qual é a classificação morfológica da palavra esta. Vamos iniciar pelo substantivo. Esse é bem fácil. O substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam seres. Se flexiona em gênero, número e grau, por isso é variável. O substantivo ele é dividido em próprio, comum, simples, composto, primitivo, coletivo, derivado, abstrato e concreto. Isso aí vocês conheceram desde o ensino fundamental 1. Lembrando que essa flexão é em gênero. O gênero pode ser feminino ou masculino, o número singular e plural e o grau aumentativo e diminutivo. Então, se eu utilizar como exemplo a palavra gato, eu vou dizer que ele é um substantivo. Ele pode se flexionar em gênero, feminino ou masculino, gato, gata, em singular e plural, gato, gatos, aumentativo, gatão, diminutivo, gatinho. Outra classe gramatical é o artigo. Esse é bem fácil porque ele sempre acompanha o substantivo. O artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Se flexiona em gênero, feminino e masculino, e em número singular e plural. Os artigos definidos são o a, os e as, e eles determinam de maneira precisa alguma coisa. E os artigos indefinidos são uma, uns e umas, e determinam de maneira vaga alguma coisa. O adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Se flexiona em gênero, número e grau. Como exemplo, na frase "a moça é bonita", já pensando no que nós vimos até aqui, dessas 3 classes gramaticais. O a vai ser definido como um artigo definido, o moça como um substantivo comum, o que é uma das classes que nós ainda veremos, o verbo, e o bonita é o nosso adjetivo. Então, aquilo que vai expressar a qualidade do nosso substantivo. O numeral, também bem simples, é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isso é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Exemplo, 4, triplo, primeiro, terço, entre vários outros. O pronome. Veja que ele já está marcado. Já estou dando uma dica para vocês. O pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda que acompanha o nome qualificando-o de alguma forma. Ele se flexiona em gênero, número e grau. Ele se divide em vários. Pode ser um pronome pessoal. Temos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós. E do caso oblíquo, me, comigo, te, contigo. Nós temos os pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, nosso, nossa. Demonstrativos, também estou dando uma dicasinha. Este, esta, isto, aquilo. Interrogativos, que, quem, qual. Os relativos, o qual, cujo, que. Os indefinidos, algum, alguma. Nenhum, pouco, muito. E o verbo? Vocês sabem como estudar verbo é um pouco chato. São várias coisas que são possíveis de estudar no verbo.
O verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz, e pode indicar entre outros processos. Ação, como correr, estado, como ficar, fenômeno, como chover, ocorrência, como nascer e desejo, como querer. Lembrando que para você identificar um verbo, você observe se ele tem a terminação AR, ER e IR e se ele pode ser conjugado nessas pessoas aí, que são no pronome. Então, ele vai variar, vai flexionar em pessoa. Essas pessoas são as mesmas dos pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós. Também tempos. Vocês conhecem os básicos, passado, presente e futuro. O passado, que também é chamado de pretérito, e aí o pretérito vem pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, o nosso presente, e o futuro, que é dividido em futuro do presente e futuro do pretérito. Também se flexiona em modos verbais, nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, e também nas vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva. É muita coisa para estudar nos verbos. Outra classe gramatical é o advérbio. A partir de agora, nós passaremos a estudar as 4 classes gramaticais que não sofrem variação, ou seja, não se flexionam, são chamados de invariáveis. Então, advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Quando modifica o verbo, o advérbio pode acrescentar várias ideias como tempo, ela chegou tarde, então tarde vai modificar o sentido do verbo. Lugar, ele mora aqui. Modo, eles agiram mal, mal foi o modo como agiu. Negação, ela não saiu de casa. Dúvida, talvez ele volte. Saibam que existem várias outras terminologias utilizadas para identificar essa modificação do verbo a partir do advérbio, mas a gente pode estudar em outra aula. Outra classe gramatical invariável é a preposição. Ela é uma palavra invariável que estabelece uma relação entre 2 ou mais termos da oração, ou seja, faz aquela pequena ligação. Exemplo, de, para, por, em, a, com, desde, após, entre, como, sob, sobre e entre outras. Outra classe gramatical são as conjunções. A conjunção é uma palavra invariável que liga 2 orações ou 2 termos semelhantes de uma mesma oração. As conjunções podem ser coordenativas, que são divididas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, e subordinativas, divididas em causais, consecutivas, comparativas, finais, temporais, condicionais, concessivas, proporcionais e conformativas. Caso queiram, nós podemos estar fazendo uma videoaula separada só para isso. Outra classe gramatical é a interjeição. É a palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito ou que procura agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento sem que, para isso, seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Normalmente, é uma palavra só, às vezes são 2, sempre acompanhada do nosso ponto de exclamação. Exemplo, para exprimir alegria. Viva, oba, dor, ui, silêncio, psiu. Pena, ou cuidado, e entre outras. Assim nós terminamos as nossas 10 classes gramaticais da morfologia e vamos para outra atividade. Na página 4, nós temos uma atividade de interpretação a partir de uma tirinha. Na tirinha está escrito: às vezes na vida temos que parar para um balanço. E para responder, nós temos que entender um pouco sobre a semântica. A semântica estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Assim é necessário entender 2 palavrinhas que são estudadas pela semântica, a polissemia e a ambiguidade, que estão aí na atividade de vocês. A polissemia é a multiplicidade de significados de uma palavra, ou seja, são os vários significados que uma única palavra pode ter. Exemplo, vela. Imaginem aí quantos significados a palavra vela tem. Quando você fica de vela no relacionamento de sua amiga, quando você vela um corpo em um velório, a vela do barco, a vela do bebedouro, a vela da moto, a vela que serve como fonte de luz. E nós temos como ambiguidade
a variedade de interpretação que um discurso pode conter, em que uma única palavra pode gerar um duplo sentido na frase. Por exemplo, deixei minha irmã contrariada. Quem é que ficou contrariada aí? Fui eu ou foi a minha irmã? Então, na atividade, vocês devem observar como a palavra balanço aparece aí, identificando se ela é a palavra polissêmica ou uma palavra ambígua e assim marcando a alternativa correta. A nossa segunda atividade, ela está na página 8 e na página 9 e 10 você poderá fazer a leitura do texto, que é um artigo, A Pandemia de Coronavírus é um teste de nossos sistemas, valores e humanidade, de Michelle Bachelet e Felipe Grande, para poder responder a atividade de produção textual. Para responder essa atividade, você pode perceber aí que você tem que se atentar aos temas centrais do texto, aos conceitos chaves do artigo. No mais, são informações de cada um, caso queiram, possam comentar aqui nos comentários que vocês responderam a partir desse artigo. Além de responder as perguntas, você deverá produzir na questão 3 um pequeno artigo sobre o Covid-19 na sociedade. Como é que estão enfrentando aí? Imagine-se como um grande repórter local. Pense em argumentos e opiniões construtivas e não esqueça de escrever na norma padrão da língua portuguesa. Na página 13, nós temos uma atividade de literatura sobre o Barroco, mais precisamente sobre o poeta baiano Gregório de Matos, mas é necessário que nós conhecemos um pouco sobre esse movimento. O Barroco foi um estilo que surgiu na Itália, no final do século XVI, em meio à Contra-Reforma Católica, difundindo-se no século XVII para países europeus e algumas colônias como o Brasil, e se estendeu à pintura, à arquitetura, à literatura e à música. As suas principais características são o culto ao contraste, em que é marcada pelo dualismo, como luz versus escuridão, o bom versus o mal, Deus, o diabo. Também era pensado assim: eu devo seguir os prazeres da carne ou atender os preceitos da igreja. Lembrando também que a linguagem daquele período era bastante culta. Nós temos o fusionismo, que é a fusão entre a visão medieval e a visão renascentista. O pessimismo, a felicidade só pode ser vivenciada no plano celestial, ou seja, aqui no plano terrestre, no plano da Terra, não poderia ser encontrada. O feísmo, que tinha um certo fascínio pela miséria, pela dor, pela crueldade, pela morte e pela podridão. O cultismo, que era o uso de jogos de palavras como figuras de linguagem, trocadilhos e entre outros. O conceptismo, que era o jogo de ideias com comparações e argumentações. Esse cara aqui é Gregório de Matos, autor de Necessidades Forçosas da Natureza. A poesia dele é dividida em lírico-filosófica, com a temática amorosa, oposição entre espírito e matéria, a fugacidade do tempo, sacra, que é com a temática religiosa, fragilidade humana e medo da condenação divina, e satírica, com a crítica social, econômica e política. E é nessa poesia satírica que nós temos o nosso poeta erótico, que produziu Necessidades Forçosas da Natureza, que mostra todo aquele erotismo que vocês podem observar na atividade. Esse poeta também foi chamado de profano e também de boca do inferno, como vocês sabem. E nessa poesia erótica, ele exalta a sensualidade e os prazeres carnais das amantes que conquistou na Bahia, além dos escândalos sexuais envolvendo os conventos da cidade. Na página 15, nós encontramos uma atividade de interpretação textual. E para respondê-la, você deverá ler a música ou até mesmo escutá-la na íntegra por meio do YouTube. Monstre aquele que não sabe amar, um samba enredo da Escola de Samba Beija-Flor, que você pode estar encontrando na página 16. Para responder essa atividade, é necessário que você observe qual o tema da música, as palavras-chave que foram utilizadas, achar um sentido comum para a palavra monstro. Além disso, faz-se necessário compreender os sentidos de denotação e conotação. A denotação é o sentido real, o sentido literal da palavra. Já a conotação é o sentido figurado, o sentido subjetivo da palavra. Como exemplo, eu vou trazer a palavra fera e colocar tanto ela no sentido denotativo quanto no conotativo. Os domadores enjaularam a fera. Provavelmente essa fera é uma fera da floresta e, portanto, está no sentido real da palavra.
Já a aluna ficou uma fera. Ao ver sua nota, nós temos fera no sentido figurado, para mostrar que a aluna ficou brava, ficou furiosa com aquilo. Então, o mesmo vocês devem fazer com a palavra monstro. Observar se ela está dentro do sentido denotativo ou do conotativo na música do samba enredo. Página 19, há uma atividade sobre o gênero textual tirinha, em que, para responder essa atividade, você deverá ler a tirinha toda Mafalda e a partir dela produzir um texto dissertativo, sendo necessário que, nesse texto, tenha um título, tenha de 15 a 20 linhas, tenha introdução, desenvolvimento e conclusão, procurando sempre trazer bons argumentos, dê espaço de parágrafo, nunca use a primeira pessoa do singular, o eu, ou a do plural, o nós. Deve ser escrito na terceira pessoa e cuidado com os verbos. Capriche na letra. Não use letra de forma, faça letra cursiva com distinção entre maiúsculas e minúsculas. Como sugestão de tema, eu deixo aqui a indiferença da sociedade em relação aos problemas sociais. Então é isso, galerinha. Chegamos ao final da nossa primeira videoaula. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito obrigada!